Bom dia, gente. Gente, continue se inscrevendo no meu canal. Eu agradeço muito. Gente, diante de tudo que tem acontecido após a derrota de Bolsonaro, você começa a entender as coisas, e muitas coisas. Você começa a entender por que é que os militares não queriam de jeito nenhum do mundo que Lula ganhasse as eleições. Mesmo Lula tendo sido presidente da República por 8 anos e ter tido uma relação razoável com os militares. Pois Lula foi o presidente que mais fez pelos militares. Era até incompreensível o ódio que os militares demonstravam ter de Lula. Aí você entende que é por causa das safadezas. Em todas as falcatruas que têm se descoberto de Bolsonaro, os militares estão envolvidos. E o pior de tudo, não é simples militares, são generais. São homens graduados, estão envolvidos com a falcatrua, com roubalheira, desvio de verbas, essas coisas todas que é própria de quadrilha. Daí o desespero deles que Bolsonaro ganhasse as eleições para se manter como está. Salários absurdos que não se consegue explicar porque um general ganha R$ 1 milhão, como o Braga Neto e outros. E aí esses camaradas aparecem na televisão pregando moralismo, como se tivesse alguma moral. Porque se tem um general imoral, esse general é Braga Neto, general Heleno, general Mourão. Que moral tem esses homens para falar? Esses homens é simplesmente para botar a cabeça no meio das pernas e se esconder diante de tantas safadezas que cometeram no governo de Bolsonaro. Daí um dos motivos pelos quais eles queriam que Bolsonaro fosse reeleito. Se deram mal. Segundo, a igreja evangélica. Porque a igreja evangélica que conheceu o governo do presidente Lula foi o melhor presidente que este país já teve. Principalmente para as igrejas evangélicas. Por que os pastores se levantaram contra o presidente Lula? A resposta é simples. Porque se venderam. Se venderam. Esqueceram de Jesus. Passaram a idolatrar Bolsonaro. Fizeram, gente, hinos até para Bolsonaro. Hinos. Cântico de louvor. Passaram a honrar Bolsonaro como se ele fosse um deus. Gente, isso é blasfêmia. A Bíblia diz que toda honra e toda glória é ao nome de Jesus. Nome sem igual. Sabe o que fizeram os evangélicos? Negaram Jesus. Idolatraram Bolsonaro. Deus dos evangélicos passou a ser Bolsonaro. Sabe por quê? Tudo isso teve um preço. E Bolsonaro pagou a preço de ouro. Quando Bolsonaro sentava no altar, gente, com aquela arrogância dele, parecia que ele dizia aqui: o Deus daqui sou eu. E sabe o que faziam os pastores? Adoravam. Eles não queriam saber se o Espírito Santo tinha liberdade ou não para operar. O Deus dele estava ali materializado do lado deles, Bolsonaro. Gente, por causa disso, creio eu, que todos os pastores que depositaram um voto em Bolsonaro, esses homens não têm mais jeito. Estes homens não têm salvação. Esses homens blasfemaram do Espírito Santo de Deus. Gente, negar o senhorio de Jesus, negar o poder do nome de Jesus, menosprezar o sangue de Cristo derramado na cruz, é uma blasfêmia. E os evangélicos fizeram isto. Blasfemaram e desdenharam da atitude misericordiosa de Deus, que permitiu que o seu filho fosse encarnado e viesse como homem, e derramasse o seu sangue por mim e por você. E aí sabe o que eles fazem?
troca o senhorio do sangue de Jesus por Bolsonaro, pelo um criminoso, pelo um bandido. Isso para receber dinheiro. Tudo isso por dinheiro. Agiram como Judas Iscariotes. Venderam Jesus pela segunda vez por 30 dinheiros de prata. Estão entendendo, gente, a gravidade da coisa? É por isso que a igreja está essa baderna. E não vai melhorar enquanto esses pastores não forem afastados do altar e outros assumirem e pedirem perdão por eles. Porque esses que estão aí não vão pedir perdão. Viram a palavra de Silas Malafaia essa semana? Cuspindo pela boca, desesperado, pecando cada vez mais porque está sujo. Um homem desse não pede perdão. Ele não tem humildade o suficiente para isso. Primeiro que não tem mais a presença do Espírito Santo na sua vida. Quem não tem o Espírito Santo, gente, não pede perdão. A arrogância, a prepotência, a vaidade tomou conta e domina, se tornou senhor destas aberrações chamadas pastores, apóstolos. Sabe, estes homens. Logo, a igreja evangélica se transformou numa Babilônia e caiu. Simples assim, caiu. E não tem mais jeito. Quem, gente, em sã consciência, que tem noção e conhecimento de Bíblia, vai à igreja para ouvir Valdemiro Santiago, vai à igreja para ouvir Silas Malafaia, vai à igreja para ouvir Edir Macedo, R.R. Soares. Sabe? Quem que conhece e vive Bíblia vai para as igrejas para ouvir estas aberrações, estes apostatas. Quem fará isso? Eu acho que ninguém, em sã consciência, fará isso. Porque viram e ouviram o que estes homens fizeram e disseram. Viram que eles contaminaram o altar. Trocaram Jesus por um bezerro de ouro e caíram do cavalo. Gente, fazendo isso, mesmo assim, eles acreditavam que Bolsonaro ia ser reeleito. Gente, Bolsonaro gastou 300 bilhões de reais nas eleições. Só em PIX para caminhoneiros, taxistas e aquele falso Auxílio Brasil, ele gastou 40 bi no dia das eleições. E tudo, gente, era feito para até 1º de janeiro. Gente, foi toda uma armadilha armada. Ele disse, se eu não ganhar, Lula fica enrascado e não governa. Aí os militares entram e tomam conta de tudo. Foi isso que ele planejou. Diz que isso foi tratado junto com os militares evangélicos, toda a coja. Era para criar uma situação de desgoverno total e aí entraria os militares. Para isso, eles instruíram o povo débil, os débeis que foram para as ruas, quebrar tudo, cagar em mesa de juiz, essa coja do mal. Se deram mal. Porque quando Deus não quer, Satanás não prevalece. Deus é tão bom, gente, que mesmo conhecendo o Bolsonaro, Deus deu uma oportunidade a Bolsonaro se converter. Mas Bolsonaro não quis. Deus deu a oportunidade e ele se elegeu. Não é porque eu for o candidato de Deus. É que Deus é bom, Deus é misericordioso. Sabe? E o povo merecia o que teve. Porque Lula governou por 8 anos e foi o melhor presidente que esse país já teve. Mas sabe o que fez o povo? Se rebelou contra Lula e elegeu um bandido, Bolsonaro. O que fez Bolsonaro? Cometeu toda sorte de crime e fugiu. Está fugido. Quando vai voltar? Não sei. Talvez a partir do momento que o juiz deu uma ordem e ir buscá-lo algemado. Diante dos olhos de todo mundo, inclusive dos militares e dos evangélicos. Dos militares cebosos
e dos evangélicos pervertidos, negacionistas, pecadores do mal, homens ruins que se perverteram e caíram. Mais uma vez, um convite aos evangélicos e todos os bolsonaristas do mal. É melhor vocês se reconciliarem com o povo e com Deus.